Fala jogadores, aqui é o Gazone, estamos no Covid Dungeon World e vamos voltar a falar sobre as classes. No episódio de hoje vamos falar sobre o Druida. Partiu! Observe o que acontece ao redor da fogueira. O que levou até essas pessoas, que fede a poeira e suor da cidade. Talvez seja uma espécie de bondade. Você os protege como a mãe ursa cuida de seus filhotes. Seriam eles sua matilha agora? Que irmãos e irmãs estranhas você possui? Independente de sua inspiração, eles certamente fracassariam sem seus sentidos aguçados e garras afiadas. Porém, você pertence aos locais sagrados, nasceu do solo e usa as marcas dos espíritos em sua pele. Ouça seus aliados rezando para seus deuses esculpidos em pedra ou polindo suas conchas de prata. Os deuses deles são crianças, e seu aço uma falsa proteção. Você trilha os antigos caminhos e usa as peles da própria terra. Receberá sua parte do tesouro, mas será que um dia você será como eles? Só o tempo dirá. E com essa introdução vamos iniciar aqui sobre o Druida, que está no capítulo 8 do livro do Dungeon World. Basicamente você vai fazer o mesmo padrão, nome, aparência, o nível inicial é 1, certo? Então é sempre o mesmo padrão. Você vai distribuir os atributos ali em força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma. Sempre o mesmo jeito para qualquer tipo de classe que você escolher. O que vai diferenciar aí no Druida é o dano básico. Ele tem um dano base de D6. A questão do alinhamento vai ter caótico, bom ou neutro. Tá? Você inicialmente escolhe um desses, mas a partir que o jogo vai avançando, você vai na lista de alinhamento do livro e pode também alterar de acordo com o jogo. Tem os vínculos também, que aí você vai preencher de acordo com seus companheiros de aventura. Todo mundo tem essa questão dos vínculos, todas as classes, tu vai lá e preenche. E o principal aqui do Druida é em relação aos movimentos iniciais. Tá? Esse nascido do solo, o que quer dizer? Você tem uma magia local cujos espíritos, né, espíritos antigos, né, concederam isso para eles e te marcaram. Tá? Independente de onde você vá, você vai assumir qualquer forma daquela localidade, daquela sua terra de onde vem esse auxílio dos espíritos. Então você pode escolher aí a grande floresta, planícies sussurrantes, mar abertos, entre outros. O que isso quer dizer? Toda vez que você for fazer uma metamorfose, qualquer animal que seja daquela terra, você vai assumir essa forma. Por exemplo, a grande floresta, você pode assumir a forma de um urso, pode assumir a forma de uma onça, pode assumir a forma de uma gazela, pode assumir a forma de um pássaro. Isso aí fica a seu critério, tá? Então, sempre que você for nascido desse solo, você vai ter que escolher uma marca. É como se fosse um atributo físico que vai te identificar que você é daquela localidade. No mar aberto, vamos trocar o exemplo, no mar aberto. Então você pode ter uma característica que sua pele é como se fosse escamas de peixe. Ou os seus dentes é parecido com os dentes de tubarão. Independente da forma que você assumir, você vai manter essas características. Você pode escolher uma ou duas, fica a seu critério. Um outro movimento é o nutrido pela natureza. Aí você não precisa comer ou beber nada. Vamos supor, toda vez que o mestre falar, gasta aí uma ração porque vocês estão descansando agora, tem que se alimentar, beber, então você simplesmente ignora isso, porque você vai ser nutrido pela natureza. E nesse movimento aqui, linguagem dos espíritos, qualquer grunhido, latido, chiado, chamado de criatura selvagem, você vai entender, porque é uma forma de linguagem. Então você é capaz de compreender tudo isso. Na verdade, de qualquer animal nativo da sua terra, ou que seja similar ao que tem na sua terra. Então você vai entender tudo, vai conseguir saber o que é que aquele animal está querendo expressar, na verdade.
O outro movimento é a metamorfose, né? Você vai rolar com sabedoria, tá? É, independente do valor que você tire, se vai ser sucesso parcial, total ou vai ter uma falha, você vai assumir a forma daquele animal. Porém, com o 10 mais, você terá 3 domínios, com 7 a 9, 2 domínios e 6 menos marca XP e você vai ter um domínio. Além de qualquer outra coisa definida pelo mestre do jogo. Por exemplo, o mestre do jogo pode te dar uma limitação por conta da falha. Aí fica a critério dele escolher. Então você vai conseguir se transformar na forma desse animal, tá? Que é da sua terra. E os movimentos básicos você vai ter. Por exemplo, né? Você vai adquirir as habilidades e fraquezas inatas a esse animal. Então vamos dar um exemplo. Você se transforma no urso, então você vai ter aquelas habilidades do urso. Você vai ser um exímio pescador, né? Pegar aquele salmão gostoso. Você também vai ter uma habilidade de conseguir escalar certos tipos de árvores. Você vai ter uma habilidade de força bruta. Você vai conseguir levantar árvores, derrubar árvores, mover certos tipos de pedras. Porém, né, você vai ter a questão de não poder se movimentar em locais apertados que exige algum certo de habilidade sem derrubar, porque ele não é um urso truculento, sai ali batendo nas coisas, você não vai conseguir passar normalmente em portas, então tem essas características que tanto para o bem como para o mal da ação vai ficar inerentes à forma que você tá assumindo. E os domínios você tem que ter atenção quando for utilizá-los, porque não é movimentos simples como inerente ao que você está se transformando. Vamos pegar o exemplo do urso, né? O urso ele é um bom nadador, ele corre e ele ataca, tá? Então são coisas naturais desse urso. Mas vamos supor um exemplo. Não precisa gastar domínio, na verdade aí, né? Então vamos dar um exemplo que gaste domínio. Você pescar, você usar a força do urso, você até mesmo farejar alimentos. O urso é um ótimo farejador, então isso requer gastos de domínio. Espero que vocês aí tenham entendido em relação a isso, né? Quando é um movimento muito natural, não se gasta domínio. Quando existe algum certo tipo de habilidade, aí sim precisa ser gasto. Em relação a esse último movimento inicial, a essência é estudada, quando você passar algum tempo contemplando o espírito animal, né, você observando lá aquele animal, na verdade, você pode adicionar às espécies cuja forma é capaz de assumir. Então você não conhece, você é da floresta, da grande floresta. Então, vamos supor, não existe lá crocodilos. Porém, num determinado momento da campanha, vocês chegaram na delta do rio. E ali tem alguns crocodilos, hipopótamos. Então, se você gastar um tempo observando como que funciona o comportamento animal, né, deles, aí você vai adicionar esses animais aí na sua gama de metamorfose. Então, a partir do momento que você faz isso, agora você, além dos animais da grande floresta, você pode se transformar em animais do delta do rio, né, o crocodilo e o hipopótamo. As escolhas da raça em relação ao druida é interessante, porque quando você escolhe elfo, né, é natural, a grande floresta já está na sua essência de transformações na metamorfose. Você pode se transformar em qualquer animal daquela região. E ainda escolhe um outro localidade lá no Nascido do Solo. Quando você opta por humano, né, você vai. Qualquer animal doméstico você pode se transformar, além das suas opções normais que você escolheu lá na Nascida do Solo. Então você pode se transformar em cavalo, vaca, ovelha, porco, galinha, gato, cachorro, todos esses animais domésticos, passarinho, corvo, né, qualquer tipo de animal que seja domesticável, né, natural, né? Você pode dizer, mas eu domestiquei um leão. Não, não é uma coisa natural isso.
Tá? São os animais naturalmente domesticáveis, aqueles tradicionais. Aí você pode implementar isso na sua metamorfose. E o Halfling, ele tem um sistema diferente, né? Você não vai ter ligações nascidas do solo ou uma metamorfose ampliada, né? O Halfling, quando você vai acampar, ele sempre vai estar cantando canções restauradoras da primavera e do riacho. Então, lá, quando você montar o acampamento com seus aliados, ele automaticamente vai curar um D6 aí para todo o grupo. E em relação à outra parte lá da ficha do druida, as moedas vai depender muito o início da aventura, se o mestre vai dar ou não moedas para vocês. Em relação aos equipamentos, né? Você vai ter uma questão da carga máxima, que do druida é 8 mais a força, né? O modificador de força. E aí você vai escolher suas defesas, seus equipamentos e uma escolha extra de equipamentos. Em relação aos movimentos avançados, são muitos movimentos, né? Eu estou sempre falando que posteriormente vou estar falando sobre esses movimentos avançados. Mas o meu intuito é mais na frente fazer um vídeo, né, explicando dentro do Tabletop Simulator como que funciona esses movimentos avançados de cada classe. Então, mais na frente eu vou fazer isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem seu like e até a próxima. Valeu!